Estamos quase acabando com as nossas normas, né, as NRs. Tem mais algumas aí. A NR 24, ela fala sobre condições mínimas de higiene e conforto. É aquela norma que vem dizer que a empresa tem que ter banheiro, quantos banheiros, tem que ter refeitório, tem que ter cozinha, né? Tem que estar tudo limpo, tem que ter bebedouro, tudo de dimensionamento e das condições desses ambientes de lazer, de conforto, está na NR 24. Já a NR 25, ela fala sobre os cuidados que você tem que ter com resíduos industriais. Eu confesso a vocês que isso também é uma norma que é bem menos fiscalizada. Não é por nada, não. É porque já tem tanta norma de meio ambiente lá no CONAMA, lá no Conselho Nacional de Meio Ambiente, que essa daí, se a gente for olhar direitinho, ela não vai fazer muita diferença. Ela diz que a gente tem que classificar os resíduos industriais, tem que fazer a destinação correta, mas toda a forma de destinação correta a gente vai para o CONAMA para verificar quais são essas normas que definem o descarte correto dos resíduos. E na NR 23, eu acho também uma norma muito importante, que é a norma sobre sinalização de segurança. Essa sinalização, ela ajuda bastante a todos os trabalhadores identificarem as situações de risco. Ela ajuda, por exemplo, numa situação de emergência, porque ela trabalha tanto com símbolos como com cores. Vocês já devem ter visto aí na empresa tubulações de cor vermelha, que mostra que é água de incêndio, de cor verde, que mostra que é a água de consumo das pessoas. Vocês devem ter visto tubulação de cor marrom, que mostra que passa por ali o esgoto, de cor amarela, que passa gases, de cor azul, que passa ar comprimido. Então, imagina se não tiver essa sinalização, essa indicação, eu posso querer fazer um conserto numa tubulação de água e quando eu estiver lá mexendo, quebrando, eu vou estar mexendo numa tubulação de gás, simplesmente porque ela não estava pintada de amarelo. Mas não é só isso, tá? Tubulação é uma das formas de sinalização. Nós temos piso, que tem que estar delimitada a área de passagem de máquinas, de passagem de pedestres, as áreas onde é proibido a entrada de pessoas, a sinalização dos cuidados dos perigos com eletricidade. Então, é uma norma assim, muito, muito, muito importante. Deixa a empresa assim, bem organizada, né, e com uma informação bem clara para todos os funcionários. A NR 27 foi uma outra norma revogada, que falava da carteirinha aí do profissional de segurança do trabalho. E lá em 1977 também saiu a NR 28. Na verdade, foi a última norma daquela época, que fala sobre fiscalização e penalidades. Se você não atende a nenhum dos requisitos da norma ou a algum requisito da norma, a fiscalização ela vai dar um prazo, ela vai notificar para que você corrija aquele problema. Se o auditor fiscal volta e o problema ainda não foi corrigido, ele pode autuar. Essa autuação vai voltar em forma de multa, né? E essa multa ela varia, ela pode chegar até 6.304 se for na área de segurança e 3.782 se for da área de saúde em UFI. Né? A UFI é em torno de R$ 2, mas isso daí realmente a norma ainda não alterou. Ela ainda está utilizando a questão da UFI. Mas o importante é que traz para a empresa a oportunidade dele consertar, né, já através de uma notificação, traz a oportunidade dele fazer as melhorias sem precisar pagar uma multa por isso. Porque mesmo que ele pague uma multa, ele vai ter que fazer as melhorias. A multa já é para dizer assim, olha, a gente te deu uma chance e você não fez isso, então vai aí agora, paga a multa e vai ter que fazer o serviço do mesmo jeito. Então, veja, essas 28 normas, elas ficaram até mais ou menos o ano 2000. Só existiam essas. Algumas foram mudando, outras não foram mexidas até hoje, mas depois de 2000, o pessoal viu a necessidade de criar outras normas. Infelizmente,
As normas de segurança, elas acabam sendo criadas quando você tem um número grande de acidentes naquele setor, ou quando você tem um aumento da atividade naquele setor, que é o que acaba justificando, né, a criação de uma norma. Para você criar uma norma, você tem que ter um representante do governo, um representante da empresa e o representante do trabalhador. Então, são normas criadas de forma tripartite, que é para que os requisitos atendam, os requisitos satisfaçam a todo mundo. E a participação de profissionais, né, que eu posso dar alguma opinião, posso participar dessas reuniões, não significa que eu vou ser ouvida, mas eu posso participar dessas reuniões e posso dar sugestões em relação à norma. Mas, no final dessa comissão, né, desse grupo tripartite, quando eles definem quais são os requisitos, qual é o texto dessa norma, ele lança para ser apreciada em torno de 180 dias. Se não houver nenhuma alteração, ela vai continuar valendo daquele jeito. Esse é o processo, né, de uma norma regulamentadora, até o momento. A gente não sabe aí com essas novas mudanças, já que não temos o Ministério do Trabalho, quer dizer, estamos no Ministério da Economia, mas algumas diretrizes elas estão sendo alteradas, estão sendo mudadas e de repente aí também pode mudar a forma de elaboração dessas normas. O pessoal está atento, o pessoal da área de segurança, os profissionais, os trabalhadores, né, através dos seus sindicatos, está todo mundo atento aí para que a norma realmente seja alterada para se modernizar, mas que não traga prejuízo para ninguém. Então, de 2000 para cá, foram criadas normas, como a 29 e a 30, que é para trabalho portuário e para o trabalho aquaviário. Vocês estão vendo aí que pode ser o trabalho embarcado, pode ser o trabalho no porto, pode ser o trabalho em embarcações comerciais ou qualquer outro tipo de embarcação. Vocês também têm aí a NR 31, que ela serve para todas as atividades da área rural. Na verdade, nós tínhamos antes normas regulamentadoras rurais, separado dessas NRs. Mas aí o pessoal juntou todas aquelas informações e melhorou, claro, e agora nós temos a norma regulamentadora para trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, né? Então, todas essas áreas do meio rural são orientadas por esta norma. E a 32 foi uma norma criada para os estabelecimentos de assistência à saúde. Esses estabelecimentos eles já têm a vigilância sanitária também com um monte de regras, né, que eles precisam seguir. Mas a 32 ela estabelece diretrizes para as medidas de segurança e saúde para qualquer trabalhador, né, para promoção, recuperação, assistência e ensino de saúde. Então, é mais um aí para complementar sobre esses cuidados. Nós tivemos em 2007, a criação da NR 33, que ela é para espaços confinados. Então, espaço confinado é toda aquela área que não foi criada para ocupação humana, que você tem uma limitação de entrada e saída de pessoal, que você não tem uma ventilação adequada, que tem contaminantes ali dentro, que pode sufocar, pode engolfar, pode afogar uma pessoa. Então, assim, o trabalhador, ele precisa conhecer esses riscos, ele precisa saber como ele vai proceder ali dentro e a empresa precisa implementar meios de controle com sistemas de exaustão, né, com tripé para fazer uma entrada nesses espaços confinados, assim, acompanhada, guiada por um cinto de segurança, uma corda, né? Tem que ter um vigia para estar monitorando as condições de risco, tem que se fazer medição dos contaminantes que estão ali dentro, monitorar esses contaminantes. Então, é uma norma, inclusive, que solicita que o trabalhador tenha um treinamento, né? Um trabalhador que vai executar e o trabalhador que vai supervisionar esse tipo de serviço. A NR 34 também é uma norma um pouco mais recente,
não muito, mas ela é mais recente, que fala sobre a indústria de construção e reparação naval. Veja, ela é diferente da 29 e da 30. A 29 e 30 é para os trabalhadores que estão na embarcação ou no porto. Essa daí é para aqueles que estão construindo essas embarcações, né? Então, você tem, pelo aumento, né, das nossas atividades em relação à parte naval no Brasil todo, então eles criaram essa norma que também tem alguns requisitos mais específicos para o trabalho nesse tipo de atividade. A NR35 fala sobre trabalho em altura. Na verdade, trabalho em altura já era citado na NR18, mas foi bem interessante você separar, porque, né, quando eles separaram isso por trabalho em altura, porque a gente pôde controlar melhor. Na verdade, ainda os tipos de acidentes que mais trazem morte, né, que são acidentes mais fatais, são acidentes com choque elétrico e com queda. Então, assim, é bem pertinente que exista uma norma somente para trabalho em altura, para que evite justamente que esses acidentes tenham uma grande probabilidade de ser fatal. Então, acima de 2 metros de altura, 2 metros do piso inferior, né, de onde você está trabalhando, o trabalhador já precisa seguir as orientações da norma em relação ao uso do cinto de segurança, a linha de vida, formas como isso vai ser feito, né, tipos de nós que vão ajudar ele a entrar ou sair naquele local e até mesmo fazer um autorresgate. É tanto que tem curso específico para trabalho em altura, né? Para quem vai trabalhar com isso aí tem que ter um curso de no mínimo 8 horas. A NR36, ela foi uma norma criada para as empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Vocês lembram lá no módulo 1 que eu coloquei uma figura de um abatedouro, né, que estava tudo sujo de sangue pelo chão, as carnes com a aparência assim de que não estava bem tratada, e é porque não coloquei foto com nenhum trabalhador. Mas toda aquela sujeira que está no chão, pode ter certeza que o trabalhador fica com a roupa daquele mesmo jeito. Aí, para evitar que aquela situação continue acontecendo, nós temos essa norma que orienta, né, ao trabalho, ao cuidado, né, nesses ambientes de trabalho, tanto para o abate como para o processamento, porque o trabalhador ele fica ali exposto a vísceras, ao sangue do animal, né? De repente esse animal pode ter algum tipo de doença que não foi detectado, assim, é normal do animal, mas não é normal para um ser humano, e ele adoecer. Então, todos os cuidados estão aí na NR36. E a NR37 são os requisitos para a saúde e segurança nas plataformas de petróleo. Plataforma de petróleo também já existe há muito tempo, né? Mas só agora que eles trouxeram essa norma para orientar melhor esses trabalhos. Quem trabalha numa plataforma de petróleo sabe que se passa em torno de 15 dias embarcados lá, como eles chamam, e não sai dali, claro. Então, toda a condição de conforto, toda a condição de segurança, né, dos trabalhos de dia, de noite, tem que estar bem orientado, bem certinho, porque eles moram e trabalham naquele mesmo lugar. E é um lugar que, se acontece um acidente, é muito grave. Nós já tivemos aqui no Brasil um acidente numa plataforma de petróleo, talvez alguns se lembrem, né? Quem não lembrar, você pode até pesquisar, que foi na P36, e foi um incêndio. Esse incêndio não conseguiu ser controlado, o pessoal começou a evacuar a área e os brigadistas ficaram tentando combater esse incêndio. Mas, infelizmente, não conseguiram, né? Os brigadistas não conseguiram. Tiraram as pessoas, tiraram os demais trabalhadores, mesmo assim ainda morreram 11 pessoas, porque a plataforma afundou. Então, assim, é o perigo, né, que existe de trabalhar nesses lugares. Para quem trabalha lá,
né? Diz que é muito bom, né? Ganha-se até um dinheirinho a mais, mas também tem todos esses perigos que dá para ser controlado, sim. Tudo isso que a gente mostrou aqui para vocês, todas essas normas, elas trazem orientações para você controlar as medidas, para implantar as medidas de controle e evitar que aconteça qualquer coisa de ruim na empresa. Eu garanto a vocês que implantando medidas de controle, que pensando com segurança, que agindo com segurança, todos, né? Quando eu falo todos, são os trabalhadores da área de produção, são os gestores que às vezes esquecem que já passaram por essa área de produção, são os diretores, são os donos, todos. A gente precisa ter a ciência do que a gente está fazendo, a gente precisa aceitar que os riscos existem, a gente precisa cuidar para que não aconteça nenhum tipo de acidente com a gente, nem com o próximo, porque a gente pode provocar um acidente e outra pessoa se ferir. A gente precisa pensar nas pessoas que a gente deixou em casa, que dependem da gente. A gente precisa pensar numa série de coisas, não ficar de forma paranoica fazendo as coisas com medo, mas a gente precisa ter o mínimo de medo para que o cuidado seja presente também. E só tenho mais uma dica para vocês, tá? Se vocês seguirem tudo que a gente falou aqui, tudo que está presente na outra etapa do curso, e vocês usarem também isso em casa e usarem também isso no lazer, vocês vão ter muito mais facilidade em aceitar as mudanças, né? Em enxergar as situações de risco, porque segurança não é só no trabalho, segurança é em casa, segurança é quando a gente sai para passear com os nossos familiares, segurança é em todo momento da vida. Saúde é em todo momento da vida e a gente precisa estar com segurança e saúde, né? Dentro da nossa cabeça, do nosso corpo, do nosso coração. Se a gente quer fazer isso apenas quando a gente passa do portão da empresa, em algum momento não vai dar certo, né? Vai dar errado e vai acontecer justamente o que a gente não quer. Então, pensem sempre em fazer o melhor, pensem sempre em ter todo o cuidado possível, analisem a atividade antes de começar. Se de repente sua empresa não tem nenhum formulário, não tem nenhum procedimento, faça o seu procedimento, observe o que vai ser feito, observe as ferramentas, veja se está tudo em ordem, as máquinas, veja se não tem nenhuma fiação exposta, nenhuma fiação cortada, se tem equipamento de proteção individual e faça tudo da maneira mais correta possível, que com certeza você vai fazer o serviço mais rápido, porque você vai estar com segurança, porque não vai acontecer nada, né? Você sabe que não vai acontecer nada, e você vai produzir melhor e vai voltar para casa são e salvo. Tá joia? Nesse momento, vocês agora terminaram o curso, mas ainda precisa fazer a avaliação do módulo 4, né? Voltem lá para o ambiente virtual, façam mais essa avaliação. Espero que todas as outras avaliações vocês tenham se saído bem, porque depois que você terminar essa avaliação do módulo 4, o sistema vai gerar a sua nota de aprovação. Se por acaso você não atingiu a nota necessária para essa aprovação, não se preocupe não, tá? Tem a avaliação de recuperação. Antes de fazer a avaliação de recuperação, volta, dá uma olhadinha, pelo menos em todos os vídeos, para você também não se prejudicar nessa avaliação de recuperação. E aí você vai receber o seu certificado de cipeiro, e vai fazer sua gestão, seus 12 meses de gestão, da melhor maneira possível, né? Vocês vão ter sucesso, tenho certeza disso. E quem sabe na próxima gestão você não está de volta, porque os seus colegas, os que votaram ou os que acreditaram naqueles que foram indicados, eles gostaram, né, do empenho de vocês, eles gostaram do que vocês fizeram e querem novamente vocês como cipeiros. Tá joia? Então, boa sorte a todos, bom trabalho a todos e até o nosso próximo curso.